sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 89ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, ser realizada na modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há algum óbice e aprovação. Não havendo óbice, declaro a aprovada. Vou começar pelo segundo, posso começar pelo pedido de vista do juiz Anselmo Gonçalves? Na barra inferior, 16 e 1. 14 de 10 de 2024. Então, é o número 2 da pauta, embargos de declaração na ação de investigação judicial eleitoral número 601.549/2022, a origem é Macapá, o relator juiz Carmo Antônio, pedido de vista do juiz Anselmo Gonçalves. Na sessão anterior, é um julgamento conjunto. Na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pelo juiz Carmo Antônio, no sentido de se proceder o julgamento com quórum possível, em face da inexistente titular e suplentes da classe de juristas, conheceu o desembargo de declaração e, no mérito, após o voto do juiz relator, rejeitando-os, pediu visto o juiz Anselmo Gonçalves. Antecipou o voto acompanhando o relator, o juiz Carlos Torque. Aguardam os juízes e juíza Tina Souza, Normande Souza e Rivaldo Valente. O ilustre juiz Anselmo Gonçalves está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, senhores advogados, esse caso é realmente emblemático e de vista para poder analisar com mais atenção, é porque no julgamento anterior, antes dos embargos declaratórios, ficou empatada a votação, ficou 3-3, houve a necessidade do voto do presidente para desempate. O desembargador, então, o presidente, desembargador Lages, votou no sentido de acompanhar o relator, como eu tinha votado naquela ocasião. Mas me chamou minha atenção os memoriais, os embargos de declaração, e eu, de fato, vislumbrei uma obscuridade nos elementos e uma questão que eu acho que é realmente muito importante para que o tribunal analise e se posicione verdadeiramente, né, provavelmente vai ser por maioria, mas que se posicione sobre uma questão. E eu queria também verificar a jurisprudência de outros TREs em relação a essa questão que está sendo posta em debate, o ponto central em debate nesse caso, de fraude às cotas de gêneros, e tive a oportunidade de verificar o posicionamento de diversos outros regionais eleitorais no que diz respeito a essa questão. Por isso eu estou trazendo o meu voto escrito e disponibilizando para todos, e vou começar, portanto, a leitura, adotando o relatório apresentado na sessão jurisdicional de 11/10/2024. Trata-se de embargos de declaração. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada e devem basear-se em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 275, caput do Código Eleitoral, combinado com o artigo 1022, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, chamou-me a atenção o seguinte tópico dos memoriais apresentados por Jaime da Silva Pérez, capazes de demonstrar a ocorrência de obscuridade no julgado. Abro aspas. Todavia, o eminente relator indicou que, ao longo do processo eleitoral, houve alterações nas candidaturas. Entre os homens, 2 candidatos tiveram seus registros indeferidos e um renunciou. Entre as mulheres, 2 candidatas renunciaram. Uma após o encerramento do prazo legal para a substituição e uma teve o registro indeferido. Com base nessa análise, concluiu que o partido deveria ter promovido substituições para adequar o percentual, pois, após essas alterações, as mulheres passaram a representar apenas 29,41% do total de candidaturas ao Legislativo Estadual. Com base nessa compreensão, o voto afirma que, abro aspas,
a legenda detinha prazo para substituição das candidatas renunciantes. Todavia, tomou a decisão de não realizá-las. Fecho aspas. Com base nessa argumentação e na conclusão resultante, torna-se essencial realizar análise temporal específica para determinar o momento exato em que ocorreram as alterações nas candidaturas. Isso permitirá, na sequência, identificar o aspecto que precisa ser esclarecido. A. Maria Trindade da Silva Ramos, renúncia homologada em 2/9 de 2022. B. Maria Melry Ferreira Pastana, registro indeferido por decisão proferida em 6/9 de 2022. E C. Joaquina da Silva Ramos, renúncia homologada em 22/9 de 2022. Essas datas são importantes, pois, conforme a resolução TSE número 23.674 de 21, o pleito eleitoral de 2022 ocorreu em 2 de outubro de 2022. Essa data é crucial em relação aos aspectos mencionados anteriormente, especialmente no que diz respeito ao prazo para substituição de candidaturas. Sobre esse ponto, o relator afirmou, abro aspas, portanto, ao contrário do alegado pela defesa de Jaime Pérez, não se cumpriu a cota mínima exigida por lei na data do pleito. Embora tenha incluído Joaquina da Silva Ramos entre aquelas que efetivamente disputaram o pleito, verifica-se que a candidata teve o pedido de renúncia homologado por este tribunal em 22/9 de 2022. Não basta a aferição dos percentuais mínimos de candidatura por gênero somente no julgamento do DRAP. É necessária a manutenção deles também após as renúncias e os indeferimentos de pedido de registro. Fecho aspas. Ao mesmo tempo, em outro trecho, o voto prevalecente afirma que, abro aspas, no caso dos autos, observa-se que a candidata Maria Melry Ferreira Pastana teve o registro de candidatura indeferida em 6/9 de 2022. E a candidata Maria Trindade da Silva Ramos teve homologado o pedido de renúncia no dia 2/9 de 2022, com publicação da decisão datada do mesmo dia. Segundo a resolução TSE número 23.674 de 2021, que estabeleceu o calendário das eleições de 2022, o dia 12 de setembro era o último dia para a substituição de candidatos. Portanto, nos dois casos, o partido possuía prazo para a substituição das candidatas e optou por não fazê-las, assim declarado pela testemunha Randolph Antônio Pinheiro da Silva em audiência. Fecho aspas. Em conjunto com as datas e os trechos mencionados, outro elemento importante envolve a disposição estabelecida na resolução TSE número 23.609. De acordo com o artigo 72, parágrafo 2º, a substituição de candidaturas em caso de renúncia só é possível até 20 dias antes da realização do pleito eleitoral. Na sequência, o parágrafo 4º do mesmo dispositivo afirma que, abro aspas, o prazo de substituição para a candidata ou candidato que renunciar é contado a partir da homologação da renúncia, fecho aspas. Com base nesses elementos, observa-se que, no caso da candidata Joaquina da Silva Ramos, a renúncia foi homologada exatamente 10 dias antes da realização do pleito eleitoral, ou seja, em 22 de setembro de 2022. Logo, não havia mais possibilidade legal e concreta para que a agremiação partidária promovesse a substituição, visto que o sistema de candidaturas já estava fechado e lacrado. Ao mesmo tempo, observa-se que em 12 de setembro de 2022, prazo final para a substituição, o partido estava cumprindo fielmente a cota mínima de candidaturas femininas. Dessa forma, não se fazia necessária, à luz da legislação, a substituição da candidata que renunciou e da outra que teve o registro indeferido. Esse ponto é que me chamou a atenção, por isso pedi vista, porque verdadeiramente é essa situação aqui que é emblemática. O partido, até o momento do término do prazo para substituição, ele estava verdadeiramente cumprindo a cota mínima de candidaturas femininas. No entanto, como observado anteriormente, essa situação não ocorreu no caso em análise, à medida que, quando encerrado o prazo para a substituição, 12 de setembro, o partido estava cumprindo integralmente o percentual mínimo de candidaturas por gênero. Somente faltando 10 dias para a realização do pleito, sobreveio o pedido unilateral e a homologação da desistência de nova candidatura de mulher, momento em que o partido não dispunha mais de prazo para substituir a candidata.
Como decorrência lógica, observa-se que os julgados em questão possuem interpretação oposta ao contexto fático verificado nas demandas, sendo necessário esclarecer qual a relação específica dessas decisões com o caso em análise e se esses julgados se aplicam à situação específica do partido, considerando as datas e os prazos envolvidos, para evitar interpretação equivocada ou aplicação indevida. Fecho aspas. Portanto, segundo o recorrente Jaime da Silva Pérez, abro aspas, é fundamental esclarecer se a renúncia da candidata homologada em 22 de setembro de 2022, mesmo sem possibilidade de substituição pelo partido, foi utilizada como fundamento para caracterizar fraude à cota de gênero. Fecho aspas. Esse, portanto, é o ponto fulcral da questão. A propósito, cabe aqui salientar que a resolução TSE número 23.609 de 2019, alterada pela resolução TSE número 23.675 de 2021, dispõe: o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido com a devida autorização do candidato ou candidata e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. Fecho aspas. Ou seja, o cálculo para tirar os 70% e 30% é feito do DRAP, apresentado pelo partido. No caso, portanto, houve o atendimento desse percentual quando da apresentação do DRAP, somente sobrevindo o problema após a homologação de renúncia de Joaquina da Silva Ramos em 22 de nove de 2022. Então, é exatamente essa a questão. Nós poderíamos considerar a renúncia da Joaquina da Silva Ramos no dia 22 de nove de 2022 como fraudulenta, como fraude à cota de gênero, porque verdadeiramente as outras duas renúncias, uma renúncia e um indeferimento, não houve substituição, embora houvesse tempo hábil. Mas o problema somente foi gerado com o não atendimento dos percentuais, com a renúncia tardia, com a homologação tardia de Joaquina da Silva Ramos. Então, eu estou dizendo que, da análise do caso, registro que não vislumbra uma fé por parte do partido, que, quando possível, substituiu as candidaturas inviáveis. Entretanto, a poucos dias das eleições, diante de uma renúncia, não se pode imputar responsabilidade à agremiação, especialmente porque não há elemento seguro que indique o claro interesse do partido em praticar fraude. Nesse sentido, cito, aqui eu disse que eu queria fazer uma análise da jurisprudência e fiz uma análise aprofundada da jurisprudência de outros tribunais regionais eleitorais a respeito de situações. E essa situação que nós temos neste caso se repetiu em diversos outros regionais eleitorais. E aqui eu vou destacar apenas uns dois, consta do meu voto escrito, mas eu vou destacar um julgado aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, fraude à cota de gênero, artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Descumprimento superveniente da cota de gênero, indeferimento de registro de candidatura feminina, não comprovação de fraude, presunção, inviabilidade, ausência de provas robustas, recurso conhecido e desprovido. Diz aqui, no item 1, que o descumprimento superveniente da cota de gênero, após o trânsito em julgado da decisão que deferiu o DRAP do partido, não gera a presunção de que houve fraude. 2. Para a configuração da fraude às cotas de gênero, apta a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, é imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípio de bolar o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504/97, fato que não foi demonstrado no caso dos autos. Recurso conhecido e desprovido. É um julgado do TRE de Goiás, relator foi o desembargador Mário Antônio de Souza Moraes Júnior, datado de 22 de 11 de 2021. Em seguida, eu trago outro julgado, outros julgados, nós temos julgados aqui do TRE do Pará, também com destaque no seguinte ponto: não há como analisar o descumprimento da cota de gênero dissociado do intuito de fraudar, de maneira que o descumprimento superveniente não atrai
a responsabilidade objetiva do partido. O TSE já se manifestou no sentido de que não pode haver presunção de prévio conhecimento do partido quando o registro de candidatura individual for indeferido por ausência de filiação partidária. Aqui eu trago outro precedente do TRE também de Goiás, no mesmo sentido, de que é imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de candidatura femininas tiveram o objetivo precípio de burlar o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504/97. Aqui, outro julgado já do TRE do Ceará, também destacando que, conforme reiterado por diversas vezes nestes autos, o partido não recebeu qualquer comunicação da candidata acerca de sua renúncia, tendo tido ciência somente por meio da intimação para apresentar defesa na presente AGE, quando não mais poderia fazer a substituição, devida nos termos do artigo 3º, no artigo 13, parágrafo 3º da Lei número 9.504. Posto isso, e não tendo o recorrente apresentado prova hábil que desconstituísse o alegado, resta descaracterizada a fraude imputada ao partido. Também cito aqui precedentes do Piauí e, por fim, um precedente de Minas Gerais. E, nesse contexto, tendo em vista que, quando possível, a agremiação procedeu aos ajustes necessários para preservar os percentuais mínimos exigidos pela norma de regência, a renúncia homologada em 22/9/2022, sem possibilidade de substituição pelo partido, não pode ser utilizada como fundamento para a caracterização de fraude à cota de gênero. Por esse motivo, os embargos devem ser acolhidos. Ante o exposto, acolhe os embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar a caracterização da fraude. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, só para mencionar que sou eu que presido, e aí vou colher os votos, então. Como vota a juíza Tina Souza? Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Torque, juíza Tina Souza, ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, usa leve maquiagem e traje toga pares, outra procuradora regional eleitoral, os presentes ao plenário. Excelência, tenho que o voto prolatado agora pelo juiz Anselmo, ele rememora a ação que julguei, né, o recurso eleitoral que envolve as candidatas, e no qual eu fui vencida. De modo que entendo que o raciocínio traçado agora por Sua Excelência, ele se coaduna ao que eu venho, ao que pensei e assim votei. De modo que, então, acompanho a divergência. Obrigado. O juiz Normando Souza. Eu também vou acompanhar a divergência, doutor Anselmo. Eu penso que a finalidade da lei Souza. Ele é negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa óculos de armação escura e traz toga preta. Essas colocações, eu não vi que está com o intuito de fraudar. A renúncia dessa última candidata não me pareceu, e a gente não pode pressupor isso. Por isso eu acompanho a divergência. Juiz Rivaldo Valente. Presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Senhor presidente, eu analisei atentamente o foco no juiz Rivaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, fugiços laterais, usa óculos de armação escura, tem barba de camada grisalha e traz toga preta. Descumprimento superveniente da cota de gênero não é automaticamente caracterizado como fraude. Para que se configure a fraude na cota de gênero, é necessário comprovar a existência de um dolo, ou seja, a intenção deliberada e burlar a legislação eleitoral que impõe o percentual mínimo de candidaturas para os gêneros. Então, diante dos precedentes, que inclusive consta no voto divergente, eu fiquei convencido da ausência deliberada do dolo nessa questão. Por essa razão, eu vou acompanhar a divergência com todas as vinhas ao eminente voto do relator, senhor presidente. Com voto. Eu mantenho meu entendimento, anteriormente manifesto a razão de contar a partir da renúncia 10 dias antes do prazo. A política de gênero é uma política de inclusão afirmativa.
Então, me parece que o critério, na minha compreensão, é aquele traçado pelo eminente relator. E proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, acolheu a questão de ordem, então, suscitada pelo relator, no sentido de se proceder ao julgamento com o quórum possível, em face à inexistência de titular e suplente da classe de jurista, conheceu dos embargos de declaração também por unanimidade, e no mérito, por maioria, os acolheu com efeitos infringentes, vencidos os juízes Carmo Antônio e Carlos Torque. Redigirá o acordo o juiz Anselmo Gonçalves. Retorno à presidência ao Carmo Antônio. Senhor presidente, o próximo eu também serei relator. Eu pergunto, eu faço o pregão e transfiro a presidência ou Vossa Excelência? Pois não, pode fazê-lo. O número 1 da pauta é o agravo regimental no cumprimento de sentença número 060134/2019, origem Macapá. O relator juiz Carmo Antônio, agravante União Federal. E o agravado Partido dos Trabalhadores. Atuarão como vogais juiz Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente e Carlos Torque. Vossa Excelência está com a presidência. Obrigado, senhor relator. Prossiga com o relatório. Permanece o foco no desembargador Carmo Antônio. Excelências, a União, representada pela Advocacia Geral da União, interpôs agravo interno contra a decisão que determinou o desbloqueio das contas do fundo partidário do partido agravado por meio do Cisbajude. O agravante alegou que é cabível a penhora dos recursos do fundo partidário, com fundamento no artigo 32, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.709/2022, e, desse modo, não há impenhorabilidade absoluta, notadamente nos casos de prestação de contas, sob pena de as agremiações jamais serem compelidas a ressarcir o fundo. Ao final, pediu o provimento do recurso para manutenção da indisponibilidade das contas do partido executado, e intimado para apresentar contra-razões ao agravo, o partido devedor não apresentou manifestação. Esse é o relatório. Senhora Procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, imagem para o plenário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não identifiquei divergência por si. Conforme relatado, insurge-se a AGU contra a decisão que determinou o desbloqueio das contas do partido executado, referente ao recurso do fundo partidário, com fundamento no artigo 833.11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, abro aspas, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. O órgão alegou que é cabível a penhora dos recursos do fundo partidário com fundamento no artigo 32A, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.709/2022, e que não há impenhorabilidade absoluta, notadamente nos casos de prestação de contas, sob pena de as agremiações jamais serem compelidas a ressarcir o fundo. Sobre o dispositivo indicado pelo recorrente, é importante esclarecer que desconto de futuros repasses nas contas do fundo partidário não se confunde com penhora de ativos financeiros via Bacenjude, perdão. Desse modo, o fundamento apontado não afasta a regra da Lei Processual Civil. Apesar disso, após a análise aprofundada da matéria, a despeito da expressa disposição da Lei Processual Civil sobre impossibilidade de penhora de recurso do fundo, verifica-se que em recentes julgados o TSE relativizou a impenhorabilidade dele em processo de prestação de contas para ressarcimento de valores ao erário e nos casos em que se reconhece a malservação dos fundos dessa natureza. E aí eu cito aqui diversos julgados falando sobre essa possibilidade de penhora. E aí eu prossigo. Os precedentes destacados demonstram a firme posição do TSE sobre a possibilidade de penhora de recurso do fundo partidário
para ressarcimento de valores ao erário decorrentes do processo de prestação de contas e nas hipóteses de malservação dos recursos da mesma natureza. No caso dos autos, verifica-se que houve determinação de recolhimento de quantia ao erário em virtude da constatação de irregularidade na aplicação dos fundos do partido, conforme item A do dispositivo do Acórdão TREAP 6967/2021. Apesar disso, é importante destacar que o artigo 37, parágrafo 9º da Lei 9.096 de 95 dispõe que, abro aspas, o desconto do repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspensa durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições. E eu digo, embora não se esteja diante da hipótese de desconto de futuros repasses, e sim de pedido de bloqueio de contas do fundo partidário, do partido recorrido, não há dúvida de que eventual decisão para penhora de ativos financeiros em conta de recursos dessa natureza, durante o período eleitoral, implicará a inobservância do dispositivo. Ante o exposto, apesar da relativização da impenhorabilidade de recursos do fundo partidário na hipótese de malservação deles, apurado em processo de prestação de contas, como no caso dos autos, diante da regra contida no artigo 37, parágrafo 9º da Lei 9.504, nego provimento. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, nesse período, no segundo semestre, elas devem ser suspensas e voltam normalmente após esse período. Então, esse é o meu voto. Luiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eu vou pedir de vista. Luísa Tina Souza. Eu aguardo. Luiz Normande Vou Souza. aguardar também. Luiz Rivaldo Valente. Eu me aguardo, senhor presidente. Eu também vou aguardar e proclamo o parcial resultado. O pleno, à unanimidade, conheceu o agravo e, no mérito, após o voto do relator, negando-lhe provimento, pediu visto o juiz Anselmo Gonçalves, os demais aguardo. Retorna a presidência ao juiz Carmo Antônio. Não havendo outros processos, então eu declaro encerrada essa sessão judiciária, agradecendo a presença de todos. Amanhã tem... Isso. E já os convocando para a sessão de amanhã, às 16 horas. Obrigado.